Existe um detalhe no início do ministério público de Jesus que muita gente lê rapidamente sem perceber o peso do que aconteceu. Em Lucas 4, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, a cidade onde cresceu. Entregam a ele o rolo do profeta Isaías. Ele abre o texto, encontra o trecho que hoje conhecemos como Isaías 61 e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Então ele fecha o rolo, devolve ao assistente da sinagoga e se senta. O ambiente fica em silêncio. Todos olham para ele esperando uma explicação. E Jesus diz algo que muda completamente a cena. Hoje se cumpriu esta escritura diante de vocês. Aquilo não foi apenas uma reflexão bíblica. Foi uma declaração. As pessoas daquela sinagoga entenderam exatamente o que Jesus estava afirmando. O texto de Isaías era reconhecido como uma profecia messiânica. O ungido mencionado ali apontava para o Messias esperado por Israel. Quando Jesus lê aquele texto e aplica a si mesmo, ele está dizendo para seus vizinhos de infância: eu sou aquele sobre quem Isaías escreveu. Mas existe outro detalhe impressionante. Jesus interrompe a leitura no meio da frase. Isaías continua dizendo: e o dia da vingança do nosso Deus. Só que Jesus para antes dessa parte. Ele lê sobre boas notícias, libertação, cura, restauração e favor. Depois fecha o livro. Isso não aconteceu por acaso. Era como se ele estivesse separando duas etapas da missão messiânica. A primeira estava começando naquele momento. A segunda ficaria para outro tempo. Esse episódio define todo o restante do ministério de Jesus. Porque, ao longo dos evangelhos, vemos constantemente atitudes, escolhas e palavras que carregam significados profundos, detalhes que o povo do primeiro século entenderia imediatamente, mas que hoje passam despercebidos. E quando prestamos atenção nesses detalhes, a maneira de ler os evangelhos muda completamente. Jesus começou nas margens, não no centro. Quando pensamos no início do ministério de Jesus, imaginamos Jerusalém. O centro religioso. O lugar do templo. O coração espiritual de Israel. Mas Jesus não começou ali. Ele iniciou sua missão na Galileia. Uma região vista com desconfiança pelas elites religiosas. Mateus chega a chamá-la de Galileia dos gentios. Aquilo não era elogio. Era quase um rótulo depreciativo. A região tinha forte mistura cultural e influência estrangeira. Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, era pequena e insignificante. Alguns estudiosos estimam que tivesse apenas algumas centenas de moradores. Tão pequena que praticamente não aparecem registros importantes da época. Quando Natanael ouviu falar que Jesus vinha de Nazaré, respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aquilo tinha tom de deboche. Mas justamente desse lugar improvável Jesus decidiu começar. E isso revela um padrão importante. O reino de Deus não começa pelo topo. Não começa pelos centros de poder. Começa pelas bordas. Pelos esquecidos. Pelos improváveis. Jesus não foi primeiro aos palácios. Foi aos vilarejos. Não começou com os influentes. Começou com gente comum. 2. Os 12 discípulos representavam muito mais do que um grupo de seguidores. Todo mundo sabe que Jesus escolheu 12 discípulos. Mas pouca gente pergunta por quê. O número não foi aleatório. Israel havia sido formado a partir das 12 tribos descendentes dos filhos de Jacó. Ao longo da história, parte dessas tribos foi dispersa e a nação se fragmentou. Os profetas falavam repetidamente sobre um futuro tempo de restauração. Então Jesus sobe a um monte, passa a noite em oração e escolhe exatamente 12 homens. A mensagem era clara. Ele estava simbolicamente reconstruindo Israel. Não por meio de guerra. Não por meio de política. Mas através de pessoas simples. E os escolhidos eram improváveis. Pescadores. Um cobrador de impostos que trabalhava para Roma. Um zelote ligado a movimentos radicais. Homens que normalmente jamais seriam selecionados para liderar um movimento espiritual. Mesmo assim, Jesus os chama. Ele transforma pessoas comuns em pilares de algo muito maior.
Mais tarde, o próprio Jesus liga os 12 discípulos às 12 tribos quando fala sobre o futuro reino. Nada disso era coincidência. 3. Jesus ensinava como um rabino, mas com uma autoridade diferente. Nos evangelhos, Jesus frequentemente é chamado de rabi, professor, mestre. Ele ensinava em parábolas, reunia discípulos e explicava as escrituras. Até aí, parecia seguir o padrão dos mestres judeus da época. Mas havia uma diferença gigantesca. Os rabinos costumavam ensinar citando outros rabinos. A autoridade vinha da tradição. Um mestre dizia: Fulano ensinou isso em nome de Cicrano. Era uma corrente contínua de referências. Jesus não fazia isso. Ele falava diretamente. Eu, porém, vos digo. Essa expressão era extremamente forte, porque colocava a palavra dele acima das interpretações tradicionais. Ele não apelava para autoridades anteriores. Falava como alguém que possuía autoridade própria. Por isso as multidões ficavam impressionadas. Não apenas pelo conteúdo, mas pela maneira como ensinava. Ele falava como quem não dependia da validação de ninguém. 4. As curas no sábado eram intencionais. Os evangelhos registram várias ocasiões em que Jesus cura pessoas no sábado. E quase sempre isso gera conflito. Não eram situações emergenciais. E justamente aí está o ponto. Os líderes religiosos entendiam que certos tratamentos poderiam esperar até o dia seguinte. Então, por que Jesus insistia em curar naquele dia? Porque ele estava redefinindo a compreensão do sábado. O sábado não tinha sido criado para se tornar um peso, mas para lembrar descanso, liberdade e restauração. Quando Jesus cura uma mulher encurvada havia 18 anos e pergunta: não convinha libertar esta filha de Abraão no sábado? Ele está mostrando que o propósito do sábado sempre foi restaurar vidas. O problema não era a lei. Era o excesso de regras construídas ao redor dela. Com o tempo, o mandamento havia sido cercado por tantas interpretações que o descanso virou opressão. Jesus rompe essa lógica. Ele devolve o coração original do mandamento. 5. Jesus tocava quem todos evitavam. Na cultura judaica da época, certas doenças e situações tornavam a pessoa ritualmente impura. Lepra, fluxo de sangue, contato com mortos. Tudo isso criava separação. Quem era considerado impuro acabava afastado da convivência social. Mas Jesus constantemente se aproxima dessas pessoas. Ele toca leprosos. Segura a mão de mortos. Permite que uma mulher doente toque suas vestes. E acontece algo extraordinário. A impureza não passa para Jesus. A cura sai dele. Nos evangelhos, a direção parece inverter. Em vez de o impuro contaminar o puro, é a pureza de Jesus que transforma o impuro. Isso comunica algo profundo sobre o caráter de Deus. Jesus não permanece distante da dor humana. Ele entra nela. Existe um detalhe emocionante quando Jesus toca um leproso. Talvez aquele homem não recebesse um toque humano havia anos. Jesus poderia apenas dizer uma palavra. Mas antes da cura física vem o toque. Primeiro dignidade. Depois restauração. 6. Mulheres faziam parte ativa do ministério. Lucas menciona mulheres que acompanhavam Jesus durante suas viagens. Não apenas acompanhavam. Sustentavam financeiramente o ministério. Isso era altamente incomum. Naquela sociedade, mulheres raramente ocupavam espaço público ao lado de mestres religiosos. Mesmo assim, Jesus as inclui. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Elas aparecem servindo, aprendendo, viajando e permanecendo fiéis até a crucificação. Enquanto muitos discípulos fogem, várias mulheres permanecem próximas. E existe outro detalhe impressionante. As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Na cultura da época, o testemunho feminino possuía pouco valor legal. Se alguém estivesse inventando uma história para torná-la mais convincente socialmente, dificilmente escolheria mulheres como primeiras testemunhas. Mesmo assim, os evangelhos mantêm esse detalhe. Porque foi exatamente assim que aconteceu. Maria Madalena recebe a missão de anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado.
A primeira mensageira da ressurreição foi alguém que a sociedade normalmente ignoraria. 7. As parábolas revelavam e escondiam ao mesmo tempo. Muita gente imagina que Jesus contava parábolas apenas para facilitar o entendimento. Mas os evangelhos mostram algo mais profundo. As parábolas funcionavam como espelhos espirituais. Quem estava disposto a ouvir encontrava significado. Quem já havia endurecido o coração escutava apenas histórias simples. Além disso, as imagens usadas por Jesus carregavam ecos do Antigo Testamento. Vinhas, pastores, sementes, figueiras. Tudo isso já aparecia nos profetas. Então as parábolas não eram apenas ilustrações. Eram convites para enxergar o reino de Deus escondido dentro das Escrituras. Jesus não entregava respostas superficiais. Ele fazia o ouvinte refletir, tomar posição, entrar na história. 8. Jesus passou mais tempo em vilarejos do que nas grandes cidades. Grande parte do ministério de Jesus aconteceu em regiões rurais. Pequenas cidades, vilarejos de pescadores, estradas poeirentas, casas simples. Jerusalém era o centro político e religioso. Mesmo assim, Jesus frequentemente escolhia permanecer longe daquele ambiente. Isso também parece intencional. Ele estava construindo um movimento que cresceria de baixo para cima. Enquanto os sistemas humanos concentram poder em poucos lugares, Jesus espalhava a mensagem entre pessoas comuns. Existe um momento em Marcos em que multidões começam a procurá-lo intensamente. Os discípulos imaginam que aquilo representa sucesso. Mas Jesus decide partir para outras cidades. Ele não estava interessado apenas em popularidade. Queria alcançar quem ainda não havia ouvido. O reino não seria centralizado. Seria espalhado. 9. A conversa mais longa registrada de Jesus é com uma mulher samaritana. Em João 4, Jesus atravessa Samaria. Muitos judeus evitavam aquela região por causa da rivalidade histórica entre judeus e samaritanos. Então Jesus senta junto a um poço e conversa com uma mulher samaritana. Aquilo já quebrava várias barreiras culturais. Mas a conversa vai além. Jesus fala sobre água viva, sobre adoração, sobre a chegada de um novo tempo. E, naquele diálogo, faz uma das declarações messiânicas mais diretas dos evangelhos. Ele revela sua identidade justamente para alguém improvável aos olhos da sociedade. Não para um sacerdote importante. Não para um líder político. Mas para uma mulher marginalizada. E ela se torna anunciadora da mensagem em sua cidade. Aquela que seria ignorada pelo sistema se transforma em instrumento de transformação. Mais uma vez, o padrão se repete. Deus alcançando pessoas improváveis para realizar coisas improváveis. 10. A frase interrompida em Isaías continua aberta. Tudo começa e termina naquele momento da sinagoga. Jesus lê a promessa de libertação, mas interrompe a frase antes da parte sobre juízo. É como se abrisse um período de graça. Um tempo de misericórdia. Um convite ainda em andamento. A ideia do jubileu no Antigo Testamento envolvia cancelamento de dívidas, libertação e restauração. Na prática, Israel raramente viveu isso plenamente. Mas Jesus assume esse papel. Ele anuncia liberdade, restauração, recomeço. E tudo o que vemos em seu ministério aponta nessa direção. Ele vai aos esquecidos. Escolhe improváveis. Toca os excluídos. Dá voz aos ignorados. Leva esperança aos cansados. O padrão é consistente. O reino de Deus chega de maneira diferente do que o mundo espera. Não entra pelos palácios. Entra pelas margens. 11. Jesus frequentemente valorizava quem a sociedade ignorava. Existe um padrão constante nos evangelhos que muita gente não percebe de imediato. Jesus sempre parece enxergar as pessoas que ninguém mais está vendo. Enquanto multidões disputavam atenção, ele parava para ouvir indivíduos. Enquanto líderes religiosos valorizavam posição e aparência, Jesus olhava para o coração. Um exemplo marcante acontece com Zaqueu. Ele era cobrador de impostos. Rico, mas profundamente odiado pelo próprio povo. Na visão da sociedade judaica da época, Zaqueu era um traidor. Alguém que trabalhava para Roma e enriquecia às custas dos próprios irmãos.
Quando Jesus entra em Jericó, a multidão está em volta dele. Todo mundo quer atenção. Todo mundo quer se aproximar. Mas Jesus olha para cima e vê um homem escondido em uma árvore. E faz algo inesperado. Ele chama Zaqueu pelo nome. Não espera que Zaqueu mude primeiro. Não exige uma prova inicial de arrependimento. Primeiro vem o encontro. Depois vem a transformação. Isso acontece repetidamente. Jesus enxerga Bartimeu no meio da multidão. Enxerga a viúva pobre colocando 2 moedas no templo. Enxerga pessoas que normalmente passariam despercebidas. E talvez esse seja um dos aspectos mais poderosos do Evangelho. Porque muita gente vive com a sensação de invisibilidade. Como se não tivesse importância. Como se Deus estivesse ocupado demais para notar sua dor. Mas o ministério de Jesus aponta exatamente na direção contrária. Ele presta atenção nos esquecidos. Nos cansados. Nos que carregam vergonha. Nos que já perderam a esperança. 12. Jesus transformava refeições comuns em momentos espirituais profundos. Uma das coisas mais interessantes nos evangelhos é a frequência com que Jesus aparece sentado à mesa. Ele come com pescadores, com pecadores, com fariseus, com multidões, com amigos. Na cultura judaica do primeiro século, compartilhar refeições tinha significado profundo. Comer junto era sinal de comunhão, aceitação e relacionamento. E isso explica por que tanta gente criticava Jesus. Os líderes religiosos perguntavam: por que ele come com pecadores? Porque, na visão deles, proximidade significava aprovação. Mas Jesus estava mostrando outra coisa. O reino de Deus não era um clube fechado para pessoas perfeitas. Era um convite para pessoas quebradas. Em Lucas 14, Jesus conta uma parábola sobre um grande banquete. Os convidados principais recusam o convite. Então o senhor da festa manda chamar pobres, cegos, aleijados e esquecidos. A imagem é poderosa. Os lugares à mesa do reino são preenchidos justamente por quem normalmente ficava do lado de fora. Até a última ceia carrega esse simbolismo. Na noite anterior à crucificação, Jesus não reúne soldados. Não reúne autoridades. Ele se senta à mesa com os discípulos. Parte o pão. Compartilha o vinho. E transforma uma refeição simples em um símbolo eterno de aliança, sacrifício e esperança. 13. Jesus constantemente invertia expectativas. Talvez uma das características mais marcantes do ministério de Jesus seja a maneira como ele invertia a lógica humana. No reino de Deus, os últimos se tornam primeiros. Os humildes são exaltados. Os mansos herdam a terra. Os pobres de espírito são chamados bem-aventurados. Isso confrontava diretamente a mentalidade da época. Muitos esperavam um Messias político, um líder militar, alguém que derrotaria Roma pela força. Mas Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, não em um cavalo de guerra. Ele lava os pés dos discípulos, algo que normalmente seria tarefa de servos. E diz: quem quiser ser o maior, seja servo. O reino anunciado por Jesus não funciona pela lógica do orgulho. Funciona pela lógica da entrega. Por isso tanta gente teve dificuldade em entendê-lo. Até os discípulos, em vários momentos, discutiam sobre quem seria o maior. Enquanto isso, Jesus falava sobre cruz, sobre serviço, sobre negar a si mesmo. Ele estava redefinindo completamente o conceito de poder. Conclusão: quando você voltar a ler os evangelhos, observe os detalhes. Perceba para onde Jesus vai primeiro. Veja com quem ele passa tempo. Note quem ele escuta, quem ele toca, quem ele chama. Os detalhes aparentemente pequenos costumam carregar as mensagens mais profundas. Existe um momento em Marcos 9 em que um pai desesperado leva seu filho até Jesus. Depois de uma conversa intensa, aquele homem faz uma das declarações mais honestas da Bíblia. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Talvez muita gente viva exatamente nesse espaço. Entre fé e dúvida. Entre esperança e medo. E o ministério de Jesus parece alcançar justamente pessoas assim. Pessoas imperfeitas. Cansadas. Feridas. Gente comum. Ele começou na Galileia. Escolheu pescadores.
conversou com marginalizados, tocou excluídos, restaurou quebrados. Tudo isso aponta para uma verdade poderosa. Deus não começa pelos mais fortes. Ele começa pelos disponíveis. E talvez seja exatamente por isso que a mensagem de Jesus continua atravessando os séculos. Porque ela alcança pessoas que o mundo considera pequenas demais para serem notadas.